Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que volta a falar sobre gestão de carreira, negócios, mas que hoje tem um foco especial. Nós vamos falar sobre a satisfação no trabalho. Você consegue ser feliz no seu emprego? Para tratar desse assunto, nós convidamos o jornalista Alexandre Teixeira, que está lançando agora o livro Felicidade SA. O livro lançado pela editora Arquipélago, Por que a satisfação com o trabalho é a utopia possível para o século XXI. Alexandre Teixeira, muito obrigado desde já pela sua participação aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Milton. Prazer estar com você. Conversei aí pelas redes sociais durante toda essa semana que antecedeu a nossa entrevista, tratando sobre esse assunto e discutindo com as pessoas, provocando esse assunto. Então, mesmo lá no nosso grupo de discussão no LinkedIn, no Mundo Corporativo na CBN, que é uma novidade aqui no nosso quadro também, no Facebook, e várias pessoas tratando e relacionando felicidade com dinheiro. Por exemplo, o Tarcísio Cruz já mandou uma mensagem assim: dinheiro não é tudo na carreira. Uma boa carreira envolve também a vida pessoal. Em compensação, lá no meu blog, o Luiz diz assim: só é possível ser feliz no emprego se você for o patrão. São visões que parecem muito diferentes. O que é ser feliz no trabalho? E aí eu repasso aqui já a pergunta feita pelo Alexandre. Legal. Acho que tem algumas dimensões da felicidade no trabalho. E talvez as duas colocações dos dois participantes façam sentido, embora seja difícil juntar no mesmo pacote. Mas o componente-chave, por um ano de pesquisa que eu fiz, eu diria que é propósito. É a pessoa saber por que ela faz o que ela está fazendo, achar sentido no trabalho. Uma das teses que eu defendo no livro é que propósito hoje é uma coisa mais difícil de encontrar e mais importante de procurar do que simplesmente a remuneração no final do mês. Então, quando o seu ouvinte diz que dinheiro não é tudo, ele tá bem alinhado com a minha pesquisa. Dinheiro é importante, de jeito nenhum eu vou dizer que dinheiro não é um fator importante de felicidade, mas não é o fator definitivo. Propósito, qualidade de vida, um sentido maior para o trabalho é bem importante. Agora, sobre a ideia de que só dá para ser feliz sendo dono, eu não concordo necessariamente com ela, nunca fui dono, já fui feliz, mas pesquisas mostram que os mais altos índices de satisfação com o trabalho acabam acontecendo em empreendedores, nas pessoas que criam seus negócios. Então, não está de todo errado a colocação, faz sentido. Mas se a gente pensar um pouco nessa ideia de ser dono, se você for o dono da sua carreira, será que isso também não ajuda a se ter essa satisfação? Ajuda, e talvez por isso que os empreendedores relatem níveis de satisfação maior, pela sensação de estar no comando da vida. A gente tende a ser escolhido e não a escolher. A gente tende a ser escolhido desde que entra no mundo corporativo, desde que entra na carreira. Primeiro, às vezes num programa de trainee você é selecionado ou alguém te indica para um primeiro trabalho e a partir dali você vai fazendo bem seu trabalho e vai sendo escolhido para ocupar outras funções dentro da empresa que você está ou eventualmente mudando para outra empresa. A gente raramente para escolher o que quer fazer, para analisar o que gosta de fazer, o que tem prazer fazendo e tentar escolher aonde pode fazer isso. Seja encontrando um emprego onde possa exercer melhor isso ou, eventualmente, criando seu próprio negócio, que é o caso do empreendedor. Então vamos até para situar também quem está nos acompanhando aqui no programa e trabalhar um pouco em cima da sua própria carreira. Legal. Até para entender por que você, um jornalista, está falando de felicidade no trabalho. Quer dizer, você seguiu a sua carreira por essa área de negócios, pelas empresas pelas quais você passou. Sempre. Comecei trabalhando na cobertura de macroeconomia, assuntos de juros, câmbio, política comercial, assuntos de macroeconomia. Migrei para a área de negócios, a cobertura do dia a dia das empresas. Primeiro com aquela visão mais da fusões e aquisições, quem está comprando quem, o resultado da empresa, quem está lucrando, quem está perdendo dinheiro, a cobertura mais clássica de negócios. E nos últimos anos, antes da parada para fazer o livro, eu trabalhei na revista Época Negócio, que é uma revista de negócios, como o nome sugere, cobrindo a área de gestão, administração de empresas.
E dentro dessa área de administração de empresas, o assunto que desde o início eu tive maior afinidade, que me encantou mais, é a gestão de pessoas, é como que as empresas administram os seus funcionários e como que os funcionários administram suas carreiras. Daí nasceu a ideia de fazer um mergulho nesse tema, com esse enfoque particular da busca pela felicidade, da satisfação. Você se considerou ou se considera dono da sua carreira? Eu hoje certamente me considero, até pela brecada que eu dei na minha carreira, de certa maneira. Eu saí da revista, que eu era o redator-chefe da revista, deixei a revista, deixei a editora para fazer o livro, estou trabalhando para preparar minha volta ao mercado, possivelmente com alguns produtos jornalísticos que eu estou desenvolvendo. Então, nesse momento, eu me sinto mais do que nunca dono da carreira. E mesmo quando eu fui evoluindo, os últimos passos que eu dei, eu diria que foram bem pensados. Embora tenha tido um início de carreira onde eu fui escolhido, conforme eu te contei. O que é mais natural, né? No início de carreira, as pessoas nos escolhem, mas você tem um determinado momento nessa sua vida profissional que você vai ter que saber parar e identificar exatamente qual o caminho que você quer adotar. É verdade. A maior parte das pessoas não para ou para tarde. É comum você ouvir relatos, inclusive de gente bem-sucedida, já próximo da aposentadoria ou no momento da aposentadoria, fazer sim uma reflexão e descobrir que talvez devesse ter mudado de rumo antes, tentado uma coisa diferente que poderia dar mais prazer. Eu acho que o quanto antes a gente ganha essa autoconsciência, essa sensação de que sabe do que gosta, do que não gosta, onde rende mais, onde rende menos, é melhor. A única ressalva que eu faço é que a gente está começando a assistir uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que convencionou se chamar de geração Y, a turma mais nova aí de 20 e poucos anos está entrando no mercado de trabalho, que tem procurado escolher aonde vai trabalhar desde o início. É comum ver hoje as grandes empresas que vão nas faculdades recrutar gente, sendo escolhidas e não podendo escolher. Você tem candidatos que são chamados por 2, 3 boas companhias e escolhem onde vão trabalhar. Isso tem a ver com a economia do país melhor e com talvez uma mentalidade um pouco diferente desse público jovem. Bom, nós estamos conversando com o jornalista Alexandre Teixeira, que está lançando o livro Felicidade S.A. pela editora Arquipélago. E você é nosso convidado para fazer perguntas pela internet no endereço eletrônico mundocorporativo@cbn.com.br, que é o nosso e-mail, ou então no Twitter, o @jornal da CBN. É o que fez a nossa ouvinte internauta Roberta. Ela pergunta o seguinte: como conseguir, Alexandre, ser feliz no trabalho se as empresas exigem cada vez mais e não nos proporcionam nada além do salário? A vida dentro das empresas é só pressão. E quando pedimos algo ao chefe, somos vistos como funcionários malas. Essa talvez seja a realidade que predomina ainda. E não é só no Brasil. No Brasil, eu tenho certeza que essa é a realidade que predomina. E boa parte dos países emergentes também a gente sente que a relação capital-trabalho ainda é bastante desigual. O que eu procurei fazer no livro foi buscar alguns exemplos de empresas que estão invertendo ou mudando essa lógica, tentando romper com essa ideia de que só se oferece o salário para quem trabalha na empresa e não aceita a cobrança. Tem várias empresas que estão mudando essa lógica. Elas não são a maioria, elas são as empresas que estão talvez na vanguarda desse movimento. Mas já é possível começar a identificar empresas que estão pensando diferente. Até porque tem uma briga por bons profissionais hoje. Você sabe que hoje tem mais demanda por profissionais do que oferta de profissionais em vários setores. Empresas que tratam mal os seus funcionários vão ter dificuldade nessa disputa. Você fala em decadência da monocultura financeira, para explicar um pouco tudo isso que você está nos dizendo aqui. Quais são as empresas, ou qual a empresa que você daria como exemplo para nós, que fazem parte do seu livro e dessa sua pesquisa, que você poderia trazer como um caso interessante nesse sentido? Um caso que me ocorre de bate-pronto é a Serasa, uma empresa que a gente tende a associar muito com a história do caiu o nome na Serasa, porque emitiu um cheque sem fundo, alguma coisa assim. A Serasa é uma das empresas que tem se destacado quase todos os anos, desde que foi criada a pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, que é uma pesquisa feita por um instituto independente. Ela é uma das empresas que se destaca todos os anos. Eu fiz uma boa pesquisa, tive algumas vezes visitando a empresa para entender o que eles fazem.
Se você for ver a quantidade de benefícios que a empresa oferece, fugindo até do padrão, que é salário, plano de saúde, mais uma coisa ou outra, você vê que já não se aplica essa lógica de que é só o salário, que é só o que eu digo, a monocultura financeira. Pode ser desde cursos, tem desde curso para o funcionário que quer ser um gerente e não tem ainda a qualificação para isso, até curso de circo dentro da companhia, tentando realizar um pouco também dos sonhos pessoais das pessoas. Falando em sonhos pessoais, eu me lembro do laboratório Sabin, que é um laboratório de análises clínicas, desse que faz coleta de sangue para fazer diagnósticos. É uma empresa de Brasília que atua basicamente no Centro-Oeste, acho que um pouquinho no Nordeste, que tem também um programa que chama Realize Seu Sonho, onde a empresa, desde ajudar o funcionário a financiar a compra da casa própria, até ajudar quem quer participar de corrida de rua e não pode pagar uma inscrição para ter o kit, uniforme e tal. Então, tem vários exemplos de empresas que estão tentando ir além dessa situação que a sua ouvinte descreve. Questão levantada pelo Jorge. Alexandre, o brasileiro tem algum DNA de masoquista no trabalho, entende ele. Eu e meus colegas trabalhamos muito em troca de pouco e achamos que a vida é assim mesmo, que não dá para mudar. Mas o meu livro é um pouco um chamado às armas, ou assim, uma rebelião contra isso. Eu acho que não vejo mais motivo para a gente ser acomodado em relação a isso. Justamente por isso. Hoje tem mais oferta tem mais demanda do que oferta por bons profissionais. As empresas estão tentando se diferenciar no mercado por oferecer mais. Então, se você tem convicção de que a sua empresa paga mal, exige muito, não tem diálogo, talvez seja uma hora de olhar em volta. Agora, ele falou que o brasileiro tem esse DNA masoquista, né? Eu entendo o que ele quer dizer, porque a gente tem essa história de ser um povo cordial, cordato, que reclama pouco, talvez ele esteja se referindo a isso. Mas uma das histórias que eu discuto no livro é qual é o nosso DNA, afinal, o que nós somos como povo e como que isso tem a ver com o trabalho. E o brasileiro é tido como um dos povos mais felizes do mundo. Eu até discuto um pouco o quanto que isso é verdade, mas o brasileiro é um povo tido como um povo alegre, um povo feliz, descontraído. As melhores empresas brasileiras já perceberam que isso é uma coisa que você pode levar para o ambiente de trabalho. A ideia de que você tem que ser sério, sisudo, ou trabalhar de mau humor para ter desempenho, ela não está mais sendo tão aceita. Você tem empresas tentando aproveitar esse lado descontraído. Nós somos muito afeitos a relações, né? O que foi sempre visto como um defeito do brasileiro. Como nós somos muito emocionais, a gente fica amigo ou inimigo no trabalho, diziam que era ruim trabalhar no Brasil, que você não conseguia premiar os melhores e corrigir os piores. Hoje isso está mudando. Acho que talvez as empresas tenham que fazer um esforço para entender o que é o brasileiro e como lidar com ele. Você citou agora há pouco as 100 melhores empresas para trabalhar. Imagino que nós tenhamos muito a aprender a partir dessa lista. O que faz uma empresa ser boa para se trabalhar? E essas empresas provavelmente devem gerar maior satisfação aos seus empregados, certamente. O cara não vai trabalhar lá só porque está ganhando muito bem, então isso diz que ele está satisfeito com o trabalho. Uhum. O que é uma característica dessas empresas que nos ajudaria a entender o que é necessário para se mudar num ambiente de trabalho que não é tão bom assim? A coisa comum, eu aposto que entre todas essas principais empresas nesse ranking, é que são empresas que sabem o que elas são, que tipo de gente elas querem ter dentro delas. Parece óbvio, mas não é óbvio. Você pegar uma empresa como o Google, que ganhou os 3 últimos anos no Brasil, melhor empresa para trabalhar no Brasil. O Google é uma empresa que, como a gente pode imaginar, ela é a típica companhia do nerd ou do geek de informática, de internet. Quer dizer, é um público mais ou menos homogêneo, gente qualificada, gente que tem facilidade com programação, engenharia. É uma empresa onde as pessoas trabalham longas jornadas dentro da empresa e a empresa proporciona o maior conforto possível, mas na verdade para você passar quase que o tempo todo dentro da empresa. Desde refeição de primeira qualidade dentro da empresa até tem uma mesa de sinuca, pebolim, videogame para você jogar dentro da companhia. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se daria bem e nem a empresa ia querer todo mundo. Aí você pega uma empresa como, sei lá, uma empresa que eu sei que está sempre bem no ranking, a Caterpillar, que também é uma empresa americana.
É uma empresa completamente diferente. É uma empresa que valoriza a família dentro da companhia. Então, ao contrário de muitas empresas que não permitem que tenha casais dentro da companhia, pai e filho dentro da companhia, eles quase que incentivam isso. É uma empresa familiar. Você está citando uma coisa que é curiosa, porque eu lembro, assim, mais do passado, hoje se ouve muito menos, né, de pessoas que se conhecem no ambiente do trabalho e começam a ter algum tipo de relacionamento e falavam o seguinte: "Nós não podemos deixar o nosso chefe saber, Exato. porque isso pode dar demissão". Parece que as empresas tinham medo que as pessoas tivessem esse tipo de relacionamento. É um cenário que muda agora? É um cenário que continua super presente em muitas empresas e que em outras é o oposto. É por isso que eu acho que não tem muito caminho certo. Essa empresa está certa, essa empresa está errada. O difícil é você achar as pessoas certas para aquela empresa. O laboratório Sabin, que eu citei há pouco, eles quase incentivam os relacionamentos dentro da empresa. Não é que incentiva, seria impróprio dizer que incentiva. Mas quando há, por exemplo, casamentos, e já houve vários casamentos de pessoas que se conheceram dentro do laboratório, eles às vezes fazem uma festa de casamento dentro da própria empresa, comemoram com os funcionários. Se a mulher fica grávida de um relacionamento dentro da empresa, ou às vezes até não mas ficou grávida, eles também fazem enxoval, comunicam no site da empresa. Quer dizer, é estimulado esse clima de família lá dentro. Então não é verdade mais que nenhuma empresa permite isso. Embora em várias empresas, se eu não me engano, na Ambev, por exemplo, até hoje não é permitido que casais trabalhem na empresa. Se começa a haver um relacionamento, uma das duas pessoas tem que deixar a empresa. Isso que você está falando aqui me lembra uma frase de um ouvinte internauta que eu já citei lá no início da nossa conversa, que faz parte lá do nosso grupo no LinkedIn também, que é o Tarcísio Cruz, porque a frase dele completa, quando ele falava que o dinheiro não era tudo na carreira, era: uma boa carreira envolve também a vida pessoal. Você consegue ser feliz no trabalho, se satisfazer com o trabalho, sem ter uma boa vida pessoal? Pode-se tratar isso de maneira independente? É difícil, é difícil. Eu acho que para a maioria das pessoas o fundamental é buscar um equilíbrio, é poder exercer vários papéis ao mesmo tempo. É ser bom profissional, mas ser bom marido ou boa mulher, é cuidar dos filhos, é ter um hobby, alguma paixão na vida que não seja o trabalho. Acho que essa é a busca para 90% das pessoas. Agora, tem também, e isso até está no livro, gente que não gosta de separar a vida pessoal da vida profissional. Tem gente que não se considera prejudicada por dedicar praticamente sua vida inteira, seus dias, o tempo que passa acordado, a uma empresa. É comum isso, eu estava falando da categoria dos empreendedores, que costumam relatar níveis de satisfação altos com o trabalho. Gente que trabalha 15, 16 horas por dia e acha que é isso mesmo, assim. Então, de novo, eu não acho que tem o certo ou errado. Eu não diria que essas pessoas estão erradas. Eu acho que não é uma coisa para todo mundo. O difícil é saber, será que essa empresa em que eu estou pensando em ir trabalhar, ela vai prezar o meu equilíbrio ou ela vai achar que eu devo dar a minha vida para a empresa, tipo um casamento? Nós já falamos aqui várias vezes, vira quase um lugar comum nessa discussão, a história de que não basta dinheiro para ser feliz, mas tem um estudo nos Estados Unidos que mostra quanto de dinheiro você precisa ganhar para ser feliz. Tem como trazer isso para o Brasil? Tem de uma maneira muito imprecisa, né? Esse estudo foi um estudo muito sério, conduzido por um economista. Na verdade, ele é um psicólogo, ele chama-se Daniel Kahneman, que é um psicólogo israelense que migrou para os Estados Unidos. Nos anos 70, ele criou uma disciplina nova nos Estados Unidos que chama economia comportamental. Então, é um psicólogo estudando o mundo da economia. O Kahneman fez um estudo longo que foi concluído em 2010. Ele coordenou uma pesquisa que chegou a acompanhar a vida de 500 mil americanos, 500 mil de americanos, por bastante tempo. E o objetivo era saber até que ponto o dinheiro traz felicidade, até que ponto a curva de aumento da renda acompanha a curva de aumento da felicidade. Tem uma coisa básica que hoje não é mais passível de disputa na academia, que é: dinheiro é importante até você resolver as suas necessidades básicas de alimentação, moradia, educação, saúde, cuidar bem da sua família, dos seus filhos, dar conforto para você e para sua família. O que eles foram fazer é medir o quanto que você precisa de dinheiro para resolver isso. Fazendo essa amostra de 500 mil de americanos em todos os Estados Unidos, eles chegaram a um número de $75 mil por ano. Eu fiz, obviamente, uma conta para trazer isso aqui para a nossa realidade brasileira, e isso, o câmbio está variando muito, mas seria alguma coisa próxima de R$13 mil por mês de salário.
O que vai acontecer? A maior parte das pessoas vai dizer, pô, então dinheiro traz felicidade, porque 13 mil reais por mês é um belo salário para os padrões brasileiros. Aí tem várias coisas, depende de que lugar do Brasil nós estamos falando, o custo de vida muda muito de um lugar para o outro, mas trazer para a realidade brasileira é arriscado por causa disso. Então, eu não me apegaria tanto ao número e muito mais ao que o número sugere, que depois de um certo ponto, nos Estados Unidos ele falou, depois de 75 mil dólares por ano, adicionar renda não adiciona felicidade. Então, quem ganha 250 mil dólares por ano, é um exemplo que ele deu, não tem níveis de felicidade maiores do que quem ganha 75 mil dólares por ano. E o problema é que as pessoas tendem a perseguir sempre mais dinheiro, um salário mais alto. E o ponto é, se você está em busca de felicidade, não é esse o seu principal objetivo, uma vez que você atingiu essa satisfação mínima das suas necessidades. Para a empresa ter satisfação entre os seus funcionários, rende o quê? É possível identificar isso financeiramente? Ela está melhor na bolsa de valores, se é que existe esse estudo? Ela tem resultados melhores nos seus produtos, na venda? É possível identificar isso? É possível. A última parte do meu livro trata exatamente disso. Você falou de bolsa de valores, é um dos belos exemplos que tem de tentativa de medir isso. Um professor de administração nos Estados Unidos fez a seguinte conta. Ele comparou o desempenho na bolsa das 100 melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos com o desempenho na bolsa de Nova York das 500 empresas mais negociadas na bolsa de Nova York. E ele constatou que as empresas com maior nível de satisfação no trabalho têm, num período de 6 anos, se eu não me engano, cerca de 3 vezes melhor desempenho do que as empresas, do que a média dessas empresas mais negociadas. Quer dizer, eu não me lembro o número de cabeça, mas se uma rendeu 1% ao ano durante 6 anos, as empresas desse grupo das 100 renderam 3% ao ano. Quer dizer, a ordem é de 3 vezes melhor o desempenho na bolsa. Esse é um dado importante para mostrar que sim, é possível medir. Agora, tem outras vantagens. As empresas com níveis mais altos de satisfação, elas têm sempre um nível de rotatividade menor da mão de obra. E rotatividade da mão de obra, você sabe, é um custo para as empresas, porque treina-se as pessoas, gasta esse dinheiro para treinar as pessoas. Se o cara vai embora porque ele está procurando um lugar melhor para trabalhar, ele leva embora aquele investimento que ele fez. As empresas melhores para trabalhar gastam menos dinheiro com marketing, porque tem uma propaganda boca a boca forte. Tem vários indícios desse tipo. Ser feliz, então, é estratégico para a empresa. Ser feliz é estratégico para a empresa. Por vários motivos. Então, elas conseguem maiores níveis de produtividade, menores níveis de rotatividade, menos gasto com marketing. E acontece uma coisa interessante. Você fala, as melhores empresas para trabalhar costumam pagar salários acima da média do mercado. Aí você fala, então essas empresas gastam mais dinheiro com o pessoal. Não necessariamente na conta total, porque essas empresas elas tendem a gastar menos dinheiro na cúpula, com o seu presidente e com seus diretores. Por quê? Procuram executivos que não são aqueles executivos que pejorativamente chama-se de mercenários, que são executivos que tendem a ficar 2, 3 anos em cada companhia, ganham salário alto, ganha bônus muito alto e pula para a próxima. Essas empresas, em geral, as melhores empresas para trabalhar, elas funcionam com executivos que fazem carreira longa na companhia e, portanto, não estão lá só para ganhar um bônus de fim de ano alto por 2, 3 anos. Bom, o Flávio Veloso, nosso ouvinte internauta, ele é do Recife e ele mandou um e-mail dizendo assim: acredito que o profissional é como uma comida na panela de pressão. Se abrirmos a panela antes do tempo, estraga. Se abrirmos com muita pressão, pode explodir. Apesar de ser um eterno insatisfeito, o profissional será feliz se o seu espaço dentro da organização for do tamanho das suas competências. No momento, a minha colocação está correta? Está corretíssima, tem vários estudos que mostram isso. Eu vou voltar a um estudo super importante que marcou essa coisa da economia comportamental e uma disciplina que chama psicologia positiva, que é um estudo de um acadêmico húngaro. Ele descobriu ou criou uma palavra que é fluxo, ou em inglês flow, mas é o fluxo. O fluxo é uma sensação de imersão total no trabalho. Não necessariamente no trabalho, mas trazendo para o nosso mundo é imersão total numa atividade que a gente pode considerar profissional. O que esse cara diz e o que se desenvolveu a partir disso? Que você, para ser feliz no seu trabalho, idealmente você precisa estar
sendo cobrado um pouquinho acima da sua competência atual. Explico por quê. Se for muito acima, se você está recebendo um nível de pressão para fazer coisas que eventualmente você não foi treinado ou você ainda não está apto para fazer, você começa a sofrer por estresse. É muita pressão, você fica infeliz, você fica sofrendo, você pode até ter problema de saúde. Se é abaixo da sua qualificação, você fica entediado. Aí você começa a contar as horas para ir embora, aí você começa a trabalhar esperando o final do expediente, o final do mês para receber seu salário. O ideal para você atingir esse tal de estado de fluxo, que seria você não se preocupar com mais nada além daquela atividade que você está fazendo naquela hora, é um pouquinho a mais do que a sua qualificação. Ou seja, você precisa correr um pouco, sair do que chama a zona de conforto para chegar lá. Então, é correr um pouquinho a mais por dia do que você imagina que você pode. Bom, tem aqui, o livro não é exatamente um livro de autoajuda, Não. eu sei disso, mas as pessoas nos escrevem pedindo soluções para as suas encrencas corporativas. Certo. Tem um ouvinte internauta que inclusive pediu para que o nome dele não fosse divulgado. Perfeito. Por quê? Porque ele trabalha com uma equipe que está dando muito trabalho para ele. E ele descreve aqui, a equipe é grande, composta em sua maioria por novos empregados, inclusive em idade, recém-contratados, alguns remanejados de dentro da própria empresa, etc. Temos algumas exceções em relação ao comportamento das pessoas. Enquanto a grande maioria aposta no sucesso da nova atividade e veste a camisa, estes insistem em ter comportamento negativo, reclamam de tudo, de todos. Por ser uma atividade nova, as mudanças são diárias, não há ainda uma rotina definida, sendo tudo muito dinâmico. E aí ele segue aqui no texto, fazendo um grande relato, e ele diz o seguinte: como conviver com pessoas assim, negativas, pesadas, e mesmo assim ser feliz no trabalho? Dificílimo, né? Dificílimo. Tem umas pesquisas de neurociência hoje que mostram que essa coisa que ele descreve como um ambiente pesado, negatividade, isso é contagioso. Isso também parece óbvio, mas os caras fizeram pesquisa e descobriram que esse contágio se dá do mesmo jeito que a gente... Se eu bocejar aqui, é provável que você boceje também. Tem um negócio que chama... É um mecanismo espelho que tem no cérebro, que isso vem dos primatas. Nós somos primatas, afinal de contas, né? E diz que por esse mesmo mecanismo espelho do cérebro... nós somos contagiados, tanto por gente que é muito feliz, mas sobretudo por gente que é muito negativa, muito pesada. Então, eu já ouvi essa pergunta e já investiguei um pouco até a situação contrária, que é como é que eu lido com um chefe muito negativo ou com colegas muito negativos, e a única resposta possível é tentar se afastar. Agora, na posição de quem está liderando, eu acho que o desafio é maior. Então, pela experiência que eu tive de conversar com presidentes de empresas, vice-presidentes de empresa, gente de RH, o ideal, se for um grupo pequeno de pessoas que são negativas e influenciam as demais, é você afastar essas pessoas. Porque 2 ou 3 pessoas negativas numa equipe, elas tendem a influenciar uma equipe como um todo. Se a equipe toda é negativa, é um problema tão grande que eu acho que eu não arrisco uma solução. Mas o que eu posso dizer é que é contagioso e... Se a pessoa é patologicamente negativa, não está realmente interessada em colaborar, é difícil conviver. Esse nosso ouvinte internauta usou uma expressão vestir a camisa, e é a mesma expressão que a Angélica usa na pergunta que ela faz. O profissional, para ser feliz no trabalho, deve vestir a camisa da empresa ou da profissão? Vestir a camisa está relacionado a engajamento ao trabalho, ao emprego? A empresa? Tá, acho que a expressão popular mais feliz para falar de engajamento é vestir a camisa, sobretudo aqui no Brasil. Todos nós adoramos futebol, então acho que é uma boa metáfora essa história de vestir a camisa. Inclusive, o que as empresas fazem hoje, mais do que... A gente começou a ter primeiro aquelas pesquisas de clima, para saber como está o clima na empresa. Aí melhoraram aquilo e virou pesquisas de satisfação. Descobriram que satisfação não é a melhor coisa para medir, porque você pode estar satisfeito porque você trabalha pouco e você não está preocupado com o resultado da empresa e você diz que está satisfeito. Hoje, o que todo mundo que está avançado nessa área de recursos humanos mede é engajamento, que é vestir a camisa, é o quanto a pessoa veste a camisa. E não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas mais satisfeitas no trabalho são as mais engajadas, e as mais engajadas são as mais produtivas. Então, assim, é exatamente isso, vestir a camisa é isso. Agora, o que não funciona é a empresa simplesmente dizer que quer que os funcionários vistam a camisa, o que é bastante comum. Tem empresa que tem essas dinâmicas de grupo, às vezes distribui camisa da empresa. É comum empresas que dão uma camiseta com o logo da empresa e falam, o funcionário veste a camisa. Isso é uma simbologia absolutamente vazia, né?
nessas empresas melhores para trabalhar, eu tenho certeza que as pessoas vestem a camisa sem necessariamente precisar literalmente vestir a camisa. Esses empresários, executivos, empreendedores que você foi procurar, conversou, no papel de jornalista, até para construir esse trabalho do Felicidade SA, eles riem muito desse tipo de situação assim que você está se referindo, dessas dinâmicas que muitas vezes inventam, dessas invencionices que surgem, às vezes modismos que surgem dentro do mundo corporativo? Eu acho que eles riem pouco. Eu acho que eles riem pouco. Eu rio mais do que eles. Aham. E não, isso é uma coisa ainda muito em uso nas empresas. Eu sou bastante crítico em relação a isso. Eu acho que com frequência usam-se essas dinâmicas para desviar o foco de problemas. Não estou dizendo que em todos os casos sejam assim, mas eu acho que não é o mais comum que as empresas onde o clima está bom, onde as pessoas estão engajadas, vão buscar essas dinâmicas. Com frequência é o contrário. Percebe-se que o clima está muito ruim dentro da empresa, a empresa não sabe bem como lidar com aquilo, busca uma consultoria e a consultoria aplica algumas dinâmicas para melhorar a integração. Você falou agora há pouco da questão do engajamento, eu fiquei com uma pergunta aqui, acabei não fazendo para você, eu gostaria de retomá-la. Como é que se mede o engajamento? Tem vários jeitos. São sempre questionários que se aplicam com as equipes. Se for sério, tem que ser anônimo. Tem umas poucas empresas que insistem em fazer pesquisa desse tipo, a pessoa tendo que declarar o nome. Assim, aí, obviamente, é uma obra de ficção, né? Mas são pesquisas anônimas, umas mais, outras menos aprofundadas. Uma das mais interessantes que eu conheço é uma pesquisa sobre felicidade, não é nenhuma pesquisa sobre engajamento, que é da Serasa, que a gente mencionou há pouco. A Serasa tem uma pesquisa de engajamento, que agora é uma pesquisa internacional do grupo Experian, que é um grupo britânico que adquiriu a Serasa aqui no Brasil há alguns anos. Eles aplicam igualzinho em todas as unidades do mundo, mas a unidade brasileira criou uma pesquisa de felicidade. Então, não é só você estar engajado, você está vestindo a camisa. Eles querem saber se você é feliz dentro da empresa, se você é feliz na posição que você está ocupando no departamento, tá? E querem saber se você é feliz com o seu chefe, com a pessoa a quem você responde. São essas 3 dimensões que eles medem. Então, eu tenho percebido cada vez mais sofisticação, uma tentativa nas melhores empresas de medir cada vez melhor engajamento, satisfação e felicidade. Bom, só para a gente resumir aqui toda essa nossa conversa que nós tivemos, já que nós estamos chegando ao final aqui do mundo corporativo, Alexandre, resumidamente, assim, quais são as dicas para você ser feliz no trabalho? Uma primeira, eu volto ao ponto do autoconhecimento e da tentativa de escolher e não ser escolhido. Acho que não é uma regra de ouro, nem sempre é possível e eu não quero romantizar a coisa. Mas acho que fazer uma reflexão de tempos em tempos e saber o que eu estou fazendo, eu faço só pelo salário ou eu faço porque eu tenho prazer? Mas a sério mesmo, pô, é você com você mesmo. Essa é uma coisa importante. A outra é essa história do propósito, de pensar que você tem apoio científico para pensar que nem sempre a opção que paga o maior salário é a opção que vai te fazer mais feliz se ela não fizer sentido para você. Eu ficaria talvez com essas duas coisas que estão super ligadas uma com a outra. Você está extremamente satisfeito com o caminho que a sua carreira teve? Com o caminho que a minha carreira teve, sim, eu estou satisfeito, mas uma coisa que já me perguntaram, porque eu estou há mais de um ano fora de uma redação, e eu passei minha vida profissional toda numa redação, vale dizer minha vida adulta toda dentro de uma redação, e pela primeira vez eu estou há tanto tempo fora de um ambiente às vezes tenso, e um ambiente de muita gente, de boas conversas, que é uma redação. E eu sinto falta, isso é uma coisa interessante, tem um certo romantismo com a ideia de que trabalhar em casa, fazendo sua própria agenda, fazendo tudo do jeito que você gosta, é o segredo da felicidade. Pode não ser, para mim não é. Para mim é uma experiência que eu vejo como temporária, que eu pude me afastar do trabalho para me dedicar a essa pesquisa. Mas não é assim, não é o momento mais feliz da minha carreira. Eu realmente acho que essa troca com boas conversas, de experiências é fundamental. Alexandre Teixeira, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, não, no Mundo Corporativo aqui da CBN. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. E eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Alexandre Teixeira, que é jornalista e autor do livro Felicidade SA,
Editora Arquipélago. Está sendo lançado pela Editora Arquipélago. A você que participou aqui do Mundo Corporativo de hoje, nosso muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários, e continue ativo conosco, discutindo esse tema nas diferentes redes sociais onde nós estamos, seja no Twitter, no Facebook ou no próprio LinkedIn, onde você encontra agora lá um grupo Mundo Corporativo na CBN. Eu estou lá para conversar com você também. Até mais!